Como eu disse no início da missa, é com muita alegria que nós nos reunimos nesta noite de domingo para celebrar o terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos no início do ano litúrgico e, como é normal para a liturgia da igreja, no início deste ano litúrgico, nós estamos ouvindo os inícios dos evangelhos escritos por São Marcos. Hoje Jesus aparece inaugurando o seu ministério público. São as primeiras palavras de Jesus, as primeiras ações. E nessas primeiras palavras, nestas primeiras ações, nós temos palavras e ações confortadoras, consoladoras. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. A esperança que Israel tinha chegou. A espera do Messias por muito tempo agora já se completou. O reino pregado e anunciado por João Batista agora é instaurado, porque com Jesus, com a sua pessoa, com os seus gestos, com a sua pregação, o reino de Deus, a proximidade do Santo de Israel seria realmente tocado por Deus, tocado pelo povo de Deus, porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é a ação de Jesus, e Jesus veio para mostrar o rosto do Pai, e assim é a ação de Deus, porque em Jesus Deus se fez próximo, em Jesus Deus veio acolher, em Jesus Deus veio consolar os corações atribulados, em Jesus Deus veio indicar o caminho que nós somos chamados a seguir. Em Jesus, Deus vem para salvar. Meus irmãos e irmãs, em Jesus, o Filho amado de Deus, Deus se revela a sua bondade, de sua paternidade. Debruçando sobre o Filho, pobre e pecador, Deus em Jesus acolhe os filhos pobre e pecador. Mas há algo ainda mais surpreendente e alegre neste anúncio, porque logo após, ao afirmar que o reino de Deus está próximo, logo após, ao afirmar que o reino se completou, que o reino já está instaurado no meio de nós, o Senhor Jesus nos faz uma intimação: convertei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus dá essa ordem? O reino que os israelitas esperavam não já está acontecendo? Sim. O reino já se faz presente no meio de nós? Sim. Mas então por que nós precisamos nos converter? Por que nós precisamos entrar num caminho de conversão para fazer parte deste reino? Porque, meus irmãos e irmãs, o reino que Jesus veio trazer não é o de encomenda, não é o reino sob medida, não é o reino conforme as nossas medidas, como muitas vezes nós gostaríamos que fosse. O Senhor não vem trazer um Deus à nossa medida, à medida do mundo, um deusinho moderno para o consumo das nossas necessidades, conforme os nossos interesses e as nossas expectativas.
Esse não é o reino pregado por Jesus. Se nós queremos um Deus que se encaixa conforme a nossa comodidade, nós devemos sair daqui, porque não é esse reino que Jesus pregou. Nós devemos tomar muito cuidado, porque no meio de nós existem pessoas pregando um evangelho diferente do evangelho de Jesus. No meio de nós existem pessoas que pregam o evangelho conforme a nossa comodidade, conforme o nosso querer, muda a vírgula para encaixar na nossa vida, e essa não é a proposta de Jesus. Meus irmãos, no mundo fácil, no mundo prático e no mundo descartável, nós sonhamos com um Deus conforme o nosso espaço. E Jesus grita no nosso ouvido: convertei-vos e crede no Evangelho. Acolher a boa nova, acolher a boa notícia, será apenas para aqueles que são capazes de se abrir à surpresa da inquietude de Deus, do Deus que Jesus anuncia. Acolher a boa nova, acolher o Evangelho, acolher esse Deus que chega, exige que nós saiamos de nós mesmos. Meus irmãos, seguir Deus, seguir Jesus, exige de nós um caminho, exige de nós um movimento. Olha para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha para Moisés: sai aí da comodidade da corte. Moisés fazia parte, foi criado pelo faraó. Sai e vai libertar o meu povo, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Jesus a mesma coisa. Durante toda a vida de Jesus, Jesus provocou movimento em todos aqueles que escutavam a sua palavra. Acolher o Evangelho exige de nós movimento. Meus irmãos, não é possível domar Jesus, não é possível um cristianismo sob medida, e não é por acaso que o Evangelho de hoje começa falando da prisão de João Batista, o santo profeta que preparou a vinda do reino, porque o reino sofre violência, o reino sofre violência do mundo, violência do nosso coração envelhecido pelo pecado, da nossa razão tantas vezes fechados à luz do Cristo. Quantas vezes Jesus, por meio de pessoas, por meio de sinais, por meio de gestos, toca na nossa consciência e mostra: ei, você precisa dar um salto, você precisa dar um passo, e nós não conseguimos ouvir, ou nós nos fechamos à palavra de Jesus. Por isso mesmo que logo ao apresentar o apelo de Jesus, São Marcos nos fala da vocação dos 4 primeiros discípulos. Certamente esse chamado pode ser e deve ser compreendido de modo muito particular, como referindo-se à vocação sacerdotal que Jesus fez: vem e eu farei de vós pescadores de homens. Mas este chamamento indica a vocação de todo cristão. Todo cristão é chamado a seguir Jesus no caminho da vida. E nesse sentido, o Evangelho nos deixa uma lição muito clara. Prestemos atenção. Seguir Jesus exige de nós deixar
tudo. Deixar tudo e deixar-se colocar em vida, a vida em relação ao Senhor. Meus irmãos, olha como foi o movimento dos primeiros. Estavam na rede, estavam na barca, junto com aqueles que trabalhavam juntos. Jesus passou e disse: vem, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente e seguiu Jesus. O problema é que muitas vezes nós temos até o bom propósito de querer seguir Jesus. Muitas vezes nós temos até o bom propósito de colocar-se a caminho. Senhor, com as minhas fragilidades, com os meus pecados, com as minhas limitações, eu quero te seguir. E nós lançamos no caminho. Mas muitas vezes nós não somos capazes de deixar completamente as redes do passado. E seguir Jesus exige que deixemos de lado as redes do nosso passado. Durante o nosso caminho, muitas vezes nós não conseguimos fazer as podas necessárias para seguir Jesus por completo. Andamos igual a árvore de Natal, cheio de pendulicário, e não conseguimos fazer as podas necessárias. Qual é a rede que você, que eu preciso deixar? Qual é a rede do nosso passado, do teu passado, do meu passado, que nós precisamos cortar, mesmo que cause dor? Porque deixar aquilo que às vezes pertence a nós causa dor. Deixar pessoas causa dor. Deixar amores para amar somente a Deus causa dor. Deixar sentimentos do passado que causa em nós uma dificuldade de pôr a caminho, causa dor, mas é preciso, é necessário, e cada um de nós aqui sabe o que nós precisamos deixar. Porque, meus irmãos e irmãs, a verdadeira fé não conhece hesitação. A verdadeira fé, ao ouvir Jesus dizer: ei, eu te chamo pelo nome, tu és meu, não vires as costas para mim, mas eu conto contigo. Ao ouvir este chamado, nós devemos ter sempre um movimento: deixar imediatamente, crer e seguir. Hoje o Senhor Jesus passa e nos chama novamente: tu és meu, não vires as costas para mim, mas colocas a caminho, eu conto contigo. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos, com a nossa fé, dar o passo necessário para o nosso seguimento a Jesus. E nós não vamos conseguir caminhar sozinhos. Todos nós necessitamos de pessoas para caminhar ao nosso lado, mas ainda mais quando são pessoas que são amigas de Jesus. Eu convido vocês a pegar o folheto e lá no canto inicial, eu vou pedir a ajuda aí do pessoal da música. Pega lá no canto inicial a terceira estrofe. Eu convido todos a fazer desta terceira estrofe a nossa oração. Se nós ainda não temos coragem de dar um passo necessário para o nosso seguimento ao Senhor, canta com força, pede Jesus
para que mostre o caminho, mesmo que esse caminho irá lhe causar dor, irá lhe causar tristeza, mas peça a Jesus para que caminhe contigo e para que lhe dê força de dar o sim a Jesus. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Antes do Te Amarei, vamos cantar mais uma vez. Oh Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria em ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu